Você conseguiria descrever o significado do Evangelho em menos de 30 segundos? Ou você conseguiria resumir a mensagem do Evangelho usando apenas 4, 5 palavras? Ou então, anunciar o Evangelho através de gesticulações ao invés de palavras? Bem, hoje eu quero falar a respeito do Evangelho que permeia os relatos bíblicos, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas para isso eu vou precisar bem mais do que 30 segundos, assim como usar palavras e sentenças completas. Vamos relembrar de algumas verdades fundamentais sobre o Evangelho que, com o passar do tempo, com a quantidade de informações que constantemente nós ouvimos, vemos, lemos ou nos esquecemos, podem ficar não apenas desfocadas, mas também terem seu real significado distorcido. A minha intenção é relembrar o significado bíblico do Evangelho, ou seja, o que é o Evangelho e o que ele não é. E eu quero fazer isso à medida em que consideramos o trecho bíblico que contém as palavras finais da carta endereçada aos cristãos que viviam em Roma. São os 3 últimos versos da carta do apóstolo Paulo, que tem sido tradicionalmente considerada como sendo mais do que uma simples carta, ela é de fato um tratado teológico por causa da quantidade de preceitos e doutrinas que são fundamentos exclusivos da fé cristã. Para se ter uma ideia, nos 11 capítulos iniciais da carta, 3/4 da carta, Paulo abordou conceitos e doutrinas que são centrais da fé. E nos 5 capítulos restantes, ele nos apresenta aplicações práticas para o desenvolvimento da vida cristã. Para aqueles que leem atentamente esta carta, não é difícil perceber que, no modo de entender de Paulo, o conhecimento correto do caráter de Deus, saber de fato quem Deus é isso que nos coloca em condições de servi-lo e adorá-lo corretamente, legitimamente. Paulo não fazia a dicotomia ou a distinção que aparentemente prevalece em nossa cultura evangélica atual, do fato de que ter conhecimento de Deus, conhecimento intelectual é uma coisa, adorar a Deus é outra coisa. Como se existisse uma divisória entre conhecer a Deus e ter uma experiência emocional com Deus. Esse tipo de dicotomia não se encontra nas Escrituras. Conhecer o caráter e os atributos de Deus é essencial para que possamos também adorá-lo e glorificá-lo de forma legítima com as nossas emoções. Aliás, é por causa do inesgotável conhecimento de Deus que passaremos uma eternidade nos aprofundando cada vez mais na apreciação e na adoração a Deus. Nós jamais conseguiremos esgotar a nossa percepção e compreensão daquilo que a graça e a misericórdia de Deus realizaram em nosso favor. Numa de suas orações em favor da família de Deus, Paulo disse o seguinte: eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. É por isso que os verdadeiros filhos de Deus jamais cessarão de louvar e adorar a Deus. E ao chegar no final da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, depois de ter se aprofundado mais do que qualquer outro escritor bíblico, argumentando enfaticamente a respeito da doutrina da nossa justificação única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, ele finaliza sua carta com uma doxologia, isto é, com uma declaração de louvor e adoração a Deus. E à medida em que nós formos considerando as palavras que Paulo intencionalmente usou nesta doxologia para finalizar a sua carta, vamos poder perceber a diferença gritante daquilo que hoje em dia muita gente está considerando como sendo louvor a Deus, comparado ao louvor que Paulo ofereceu a Deus. Na cultura evangélica dos nossos dias, a concepção de louvor tem recebido uma ênfase cada vez mais intensa, no sentido de ser uma experiência emocional, uma experiência passional, ou seja, que se fundamenta mais em sentir Deus do que em conhecer a Deus. Isso fica evidente nas letras de muitas das canções de louvor que, de um modo geral, ao invés de enfatizarem o caráter e os atributos de Deus, enfatizam a maneira como a pessoa sente Deus,
na maneira como a pessoa se dirige a Deus em termos emocionais, ou então na maneira como Deus nos faz sentir a respeito de nós mesmos. E tem sido comum ver até pessoas sendo tomadas por uma experiência de êxtase emocional na tentativa de imaginar o amor extravagante de Deus por elas, realçando bem mais o bem-estar do ser humano do que o cumprimento dos desígnios estabelecidos por Deus, como se nós, seres humanos, fôssemos o propósito primário e central do plano da redenção. Mas as palavras finais da sua carta aos Romanos é como se Paulo fizesse uma pausa, não para falar a respeito da sua experiência pessoal com as doutrinas fundamentais da sua fé. Em vez disso, ele pausa para relembrar seus leitores e ouvintes e a nós do fato que eles deveriam glorificar a Deus pela dádiva preciosa do Evangelho. Observem as palavras de Paulo. Vamos ler a doxologia. Agora, há aquele que tem poder para fortalecê-los de acordo com o meu Evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto desde o princípio dos tempos, mas que também agora, através dos escritos dos profetas e de acordo com o que o Deus eterno ordenou, é anunciado a todos os gentios, a todas as etnias, para que venham a crer e a obedecer o único Deus sábio. Seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém? Se nós isolarmos a sentença ou a oração principal, podemos ver claramente que aquilo que Paulo fez questão de deixar para os seus leitores foi essencialmente agora a aquele, ou a ele, né, se referindo a Deus, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Esta é a sentença principal. Todas as demais sentenças ou orações são subordinadas, isto é, que têm uma função substantiva, adjetiva ou adverbial, que servem para completar o sentido da sentença principal. Ou seja, são frases, são sentenças que apresentam razões pelas quais Deus deve ser glorificado para todo sempre por meio de Jesus Cristo. Isso fica bem claro quando fazemos aquela construção gramatical do que Paulo estava falando. Agora, a ele, a Deus, né, que tem poder para fortalecê-los, de acordo com o meu Evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto desde o princípio dos tempos, mas que agora, através dos escritos dos profetas e de acordo com o que o Deus eterno ordenou, é anunciada a todos os gentios, a todas as etnias, para que venham a crer e a obedecer ao único Deus sábio. Seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Se nós analisarmos esta doxologia atentamente, nós vamos perceber que Paulo estava, de certa forma, recapitulando algumas das verdades fundamentais que ele havia mencionado no decorrer da carta, nos capítulos anteriores. Portanto, à medida em que formos considerando esses 3 versos, a minha intenção é ressaltar essas verdades. E a primeira delas é o fato que, sob a perspectiva do apóstolo Paulo, o Evangelho é uma fonte de louvor e adoração a Deus. O Evangelho magnifica Deus. Ele começa assim, né? Agora há aquele, a ele. Deus é quem estava sendo glorificado, né? A ele seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. E é por meio de Jesus porque o Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por intermédio de Jesus. E assim sendo, a compreensão correta do significado do Evangelho, ela é importante porque, no final das contas, o Evangelho glorifica a Deus. É o Evangelho que nos torna capazes de louvar a Deus corretamente. Observe os atributos que Paulo traz à tona somente nesses 3 versos. O versículo 25 diz que Deus tem poder, ou é capaz, para nos fortalecer. A palavra original, traduzida aqui como poder, é dinameno, que é de onde vem ou se origina a nossa palavra dinamite. Deus é poderoso, né? Um pouco mais adiante, no verso 26, está escrito, através dos escritos dos profetas e de acordo com o que o Deus eterno ordenou, Deus eterno. Portanto, Deus não somente
é poderoso, ele também é eterno. Paulo também diz que Deus é único, é singular, é inigualável. Diz que para que todas as etnias venham a crer e a obedecer ao único Deus. E em seguida, ele diz também que Deus é sábio, ao único Deus sábio. Portanto, nós temos aqui uma descrição de Deus como sendo poderoso, eterno, único e sábio. Paulo glorificou a Deus até mesmo através das palavras que ele escolheu para descrever os atributos de Deus. Com essas palavras finais, Paulo estava direcionando a atenção dos seus leitores e ouvintes para as boas novas do Evangelho de Deus que ele havia exposto no decorrer da sua carta toda. Paulo havia ressaltado a grandiosidade do poder de Deus. Ele havia ressaltado o caráter eterno de Deus, a singularidade de Deus e, portanto, a inexistência de qualquer outro Deus, ressaltando que Deus é infinitamente sábio. Portanto, o Evangelho, por si próprio, glorifica esse Deus que é poderoso, eterno, único e sábio, sempre que o seu significado é compreendido corretamente. Por causa disso, eu quero aproveitar esse realce que Paulo deu ao Evangelho para recordarmos, então, alguns conceitos errôneos a respeito do Evangelho, que precisamos evitar, para que o nosso louvor realmente sirva para glorificar a Deus e não qualquer outra pessoa ou coisa. De um modo geral, pelo menos, nos últimos 50, 60 anos, se não estou enganado, nós, cristãos evangélicos, temos cometido alguns equívocos a respeito do significado do Evangelho. São equívocos que distorcem o significado real e completo do Evangelho e que, consequentemente, fazem com que deixemos de atribuir a Deus a honra e a glória que lhes são devidas. E eu quero analisar rapidamente 4 desses equívocos. Primeiramente, o equívoco de confundir o Evangelho com o plano da salvação. De um modo geral, o que a maioria de nós cristãos normalmente tem sido treinada a fazer no que diz respeito a evangelizar pessoas não cristãs é apresentar uma síntese do Evangelho organizada da seguinte maneira. Primeiramente, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Em segundo lugar, o problema é que, por natureza, nós somos pecadores e os nossos pecados não permitem que nós desfrutemos do amor e do plano maravilhoso de Deus. Em terceiro lugar, foi por isso que Deus enviou Jesus ao mundo. Ele é a única solução e é somente por meio dele que podemos conhecer o amor de Deus e experimentar o seu plano maravilhoso. E em quarto lugar, tudo o que precisamos fazer é aceitar Jesus como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. É só então que nós poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Uma síntese aí do Evangelho, né? O perigo com esse tipo de evangelismo sintetizado, o perigo que ele apresenta é que automaticamente faz uma redução radical e extremamente incompleta da mensagem do Evangelho. Esse tipo de evangelismo comunica a ideia equivocada de que eu preciso decidir aceitar Jesus como meu Salvador. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que se consideram convertidas com base numa oração que elas foram instruídas a ler ou a repetir, que alguém lhes garantiu que era tudo o que precisavam fazer para receber o perdão dos seus pecados e ganharem a vida eterna no céu. Mas este é um evangelho distorcido, que não se encontra em lugar algum nas Escrituras. Observe novamente o que está escrito no verso 25 aí. Agora há aquele que tem poder para fortalecê-los de acordo com o meu evangelho. Paulo não disse há aquele que tem poder para salvá-los de acordo com o meu evangelho. Porque com base no que ele já havia argumentado no decorrer da carta, o poder para salvar, o poder do evangelho, já era um fato consumado. Logo no início da carta, Paulo declara, no capítulo 1, verso 16, eu não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, aqui Paulo afirma que Deus tem poder para nos fortalecer, isto é, para nos estabelecer, para nos firmar e nos sustentar por meio do Evangelho. Ou seja, o Evangelho não é apenas um plano de salvação baseado em 4
quatro pontos, quatro leis espirituais. A percepção de que o evangelho se refere apenas ao modo como alguém passa a fazer parte da família de Deus é uma percepção que, entre outras coisas, menospreza e desvaloriza a glória de Deus, porque exclui totalmente o fato que, além de pagar o preço para nos resgatar e perdoar, é Deus quem também nos santifica, é Deus quem nos regenera, nos preserva como filhos, como co-herdeiros com Cristo. O segundo equívoco a respeito do significado do Evangelho, que é comum no nosso meio evangélico, é o equívoco de confundir o Evangelho com o maior mandamento. Um lema que tem se tornado bem popular em anúncios e placas de identificação de muitas igrejas e organizações missionárias, né? É aquele lema que tenta condensar o significado do Evangelho com poucas palavras. Um lema que diz assim: ame a Deus, ame as pessoas. Ou então, logo em seguida, ao nome da igreja, né? Igreja tal, que ama a Deus e ama as pessoas. Eu vi uma que achei muito interessante, o mais interessante, porque tem um complemento. Diz assim: ame a Deus, ame as pessoas. Faça algo sobre isso. Esse é o lema de uma igreja de fala inglesa, né? Que diz: love God, love people, do something about it. Mas eu presumo que o que essas igrejas estão procurando fazer é sintetizar ao máximo a mensagem do Evangelho. O problema que eu vejo é que essa expressão não sintetiza o Evangelho. Na realidade, esse lema não sintetiza o Evangelho, mas sim a lei. Essa expressão está baseada numa das declarações feitas pelo Senhor Jesus em resposta à pergunta de um fariseu, um sério conhecedor dos 10 mandamentos, né? Conforme está registrado no livro de Mateus, Mateus capítulo 22. O fariseu chega e diz: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, igualmente importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Aquele fariseu, talvez ele estivesse apenas querendo saber qual era a tradição teológica em que Jesus havia sido educado, em qual escola rabínica Jesus havia estudado. Mas a resposta surpreendente de Jesus, ela estava diretamente relacionada com as 2 tábuas da lei que Moisés recebera de Deus, contendo os 10 mandamentos. A primeira tábua continha os mandamentos de 1 a 4, que são relacionados a Deus, enquanto que a segunda tábua continha os mandamentos de 5 a 10, relacionados à convivência das pessoas entre si, umas com as outras. Portanto, na percepção de Jesus, o primeiro e mais importante mandamento era o conjunto dos 4 primeiros mandamentos, enquanto que o segundo mandamento mais importante era o conjunto dos 6 mandamentos restantes. Ou seja, a resposta de Jesus literalmente foi: bom, os mandamentos 1 a 4 são o primeiro e mais importante mandamento. E os mandamentos 5 a 10 são o segundo mandamento, quase empatado em primeiro lugar, em grau de importância, né? Isso significa que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e amar ao próximo com a si mesmo, não é uma síntese do Evangelho. É sim uma síntese da lei. É um resumo daquilo para o que somente o Evangelho pode nos libertar e nos capacitar a fazer. Ou seja, substituir o Evangelho por amar a Deus e amar as pessoas, na realidade, é a mesma coisa que querer substituir a lei com uma lei, com outra lei. E isso é problemático, porque no capítulo 3 da Carta aos Romanos, olha o que Paulo disse, capítulo 3, verso 20. Ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei demonstra o quanto somos pecadores. Esta é a razão de ser da lei e não do Evangelho. O terceiro equívoco que é comum no nosso meio evangélico é o equívoco de confundir o Evangelho com a grande comissão. O Senhor Jesus comissionou seus discípulos mais chegados a levarem o Evangelho por toda parte, né? Mateus capítulo 28. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Há muitos que acreditam que esse comissionamento de Jesus, isto é, fazer discípulos e ensiná-los à obediência, a obedecer, é o Evangelho. Essa é uma declaração de propósito que é típica de muitas organizações missionárias, né? Fazendo e treinando discípulos de todas as raças, tribos, línguas e nações, não é? Na percepção dessas organizações missionárias, o Evangelho é literalmente a grande comissão. Mas, de acordo com as Escrituras, isso não é o Evangelho. Requerer obediência de alguém não é o Evangelho, é lei. A percepção de que os preceitos e normas morais de conduta ensinados por Jesus são o Evangelho é uma percepção, no mínimo, invertida. O Evangelho é o fundamento em que os preceitos e normas morais de conduta ensinados por Jesus devem estar firmados, né? E um quarto equívoco que é comum na mentalidade evangélica dos nossos dias tem sido é o equívoco de confundir o Evangelho com o nosso testemunho pessoal. Existem métodos de evangelismo que ensinam cristãos a compartilharem o Evangelho com outras pessoas. Mas o que esses métodos mais enfatizam é o relato da experiência pessoal, é compartilhar com as pessoas a história da nossa vida. Então, em primeiro lugar, compartilhe como era a sua vida antes de você conhecer a Jesus. Depois, compartilhe como foi que você veio a conhecer a Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. E, em terceiro lugar, compartilhe como é a sua vida hoje com Jesus. Mas isso não é o Evangelho. A história da minha conversão não é o Evangelho. O Evangelho é o relato do plano do resgate que Deus colocou em ação, enviando o seu único Filho ao mundo. O Evangelho é a história de Jesus e não a de qualquer outro ser humano. A única história que é suficientemente poderosa para redimir o ser humano é a história sobrenatural da vida do Senhor Jesus. Mas, por favor, não pense que eu acho errado alguém dar o seu testemunho daquilo que a graça e a misericórdia de Deus têm feito na sua vida. Aliás, eu penso que compartilhar o nosso testemunho pessoal é um aspecto essencial da vida cristã. O equívoco a que eu estou me referindo é o de atribuirmos ao testemunho pessoal uma função, uma autoridade e um poder que ela não tem. Por exemplo, observe esta afirmação de um pastor bem conhecido nos dias de hoje, escritor, encorajando seus ouvintes a serem testemunhas da fé cristã. Conforme um dos seus livros, diz assim: qual seria a resposta das pessoas não cristãs do seu convívio se elas fossem perguntadas: você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Será que a resposta delas seria sim? Eu espero que o modo de viver de vocês seja o sim dessa pergunta e que vocês estejam conscientes de que vocês são as boas novas do Evangelho. Vocês são, de fato, o Evangelho para essas pessoas. Essa é basicamente uma paráfrase de uma outra afirmação também equivocada sobre o Evangelho, que diz: pregue o Evangelho o tempo todo. Quando for necessário, use palavras. Sem dúvida, é uma afirmação interessante. O problema é que o Evangelho anunciado nas Escrituras, ele requer o uso de palavras. O que seria de nós se Jesus e os discípulos tivessem usado palavras só de vez em quando? O Evangelho é a proclamação, é o anúncio verbal das boas novas de salvação. Pronunciamento que não usa palavras é apenas uma mímica. É uma arte chamada pantomima, que, conforme o dicionário, é uma representação teatral em que as palavras são substituídas por gesticulações e expressões faciais. Agora, por que razão é necessário que façamos essa distinção a respeito do significado do Evangelho? Por que essa distinção é relevante? É relevante porque, nesta doxologia que estamos considerando, o apóstolo Paulo, sob inspiração divina, ele estava glorificando a Deus por meio do Evangelho, por causa do Evangelho.
Louvado, glorificado seja Deus, de acordo com o meu evangelho, ele diz. Se nós não tivermos a compreensão correta do significado do evangelho, nós estaremos atribuindo um valor ou fazendo uma avaliação equivocada da lei ou de nós mesmos, da nossa vida cristã. Estaremos deixando de dar a glória que é devida somente a Deus. Confundir a mensagem do Evangelho com um método de evangelismo, ou com obediência aos preceitos e mandamentos bíblicos, ou com o discipulado cristão, ou com o nosso testemunho pessoal, é uma percepção errônea das boas novas da história do Senhor Jesus, que precisamos evitar. Mas então, qual é o significado bíblico do Evangelho? Qual é o Evangelho que permeia as Escrituras? O Evangelho é o anúncio das boas notícias de Jesus para a humanidade. Notícias que são centralizadas em Deus, anunciando aquilo que Ele decidiu fazer com base na sua graça e misericórdia. Notícias centralizadas na pessoa do Senhor Jesus, anunciando o que Deus decidiu fazer através de Jesus. Notícias centralizadas na cruz do Calvário, anunciando o que Deus realizou em Cristo por meio da sua morte na cruz para resgatar pecadores. Notícias centralizadas na graça de Deus, anunciando o que Deus realizou por intermédio da obediência do seu Filho Jesus, ao se entregar voluntariamente como sacrifício para salvar pecadores. O Evangelho é o anúncio das boas notícias, não apenas para o tempo de agora, mas também para o tempo da eternidade. Isso quer dizer que o Evangelho tem implicações para todas as áreas da nossa vida. Implicações de como nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo. Implicações de como nós devemos cumprir a grande comissão. O Evangelho tem implicações da maneira como nós devemos testemunhar e compartilhar a nossa fé. Ou seja, o Evangelho não é o anúncio da nossa experiência de conversão, por mais espetacular e impressionante que possa ser. Nós não somos o Evangelho. O Evangelho não é o relato do que aconteceu com a nossa vida. O Evangelho é algo que aconteceu fora de nós, antes mesmo que nós existíssemos, para o louvor e a glória de Deus. Portanto, a primeira verdade que precisamos recordar é que o Evangelho magnifica única e exclusivamente a Deus. Uma segunda verdade fundamental é que o Evangelho demonstra o poder de Deus. O Evangelho demonstra o poder de Deus. É exatamente assim que começa o verso 25, não é? Agora, há aquele que tem poder, aquele que é capaz, que é poderoso para fortalecê-los de acordo com o meu Evangelho. Paulo estava recordando o que ele já havia falado logo no início da sua carta, como mencionei já, Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No meio da sua carta aos Efésios, Paulo fica tão consciente da grandiosidade de Deus que ele não consegue esperar pelo final da carta para expressar o seu louvor a Deus em forma de uma doxologia. E é uma doxologia bem parecida com essa de Romanos, o mesmo escritor, não é? Diz assim: há aquele que é capaz, né? que é poderoso, dinameno, a mesma palavra que Paulo usou na doxologia de Romanos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na carta do discípulo Judas, não o Iscariotes, mas o irmão de Tiago, carta que só tem um capítulo, também encontramos uma doxologia que diz: toda a glória seja aquele que é poderoso. A mesma palavra aqui, dinameno. Poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Bem parecida, né? E no extraordinário capítulo 8, também da carta aos Romanos, Paulo apresenta diversas realizações do poder de Deus,
Paulo fala que é de acordo com o Evangelho que nós não apenas somos justificados em Cristo, mas somos também adotados para a família de Deus. Também somos santificados e glorificados. É um pacote completo, não pode ser separado. O Evangelho é uma demonstração do poder de Deus, poder que nos salva, poder que nos fortalece, poder que nos santifica, poder que nos preserva e nos garante a vida eterna com Deus. Esta é a razão de Paulo dizer: louvado seja Deus pelo Evangelho. Porque o Evangelho não apenas magnifica a Deus, o Evangelho também demonstra o poder de Deus, é uma demonstração do poder de Deus. E continuando no versos 25 e 26, temos mais uma verdade extraordinária. Aquele que tem poder para fortalecê-los de acordo com o meu Evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto desde o princípio dos tempos, mas que também agora, através dos escritos dos profetas, e de acordo com que o Deus eterno ordenou, é anunciada a todos os gentios, a todas as etnias, para que venham a crer e a obedecer. O que é que Paulo estava recapitulando ao fazer essa declaração? Ele estava recapitulando a história da salvação. Assim sendo, podemos dizer que, em terceiro lugar, o Evangelho desvenda a providência de Deus. Paulo estava recapitulando que, de acordo com o Evangelho, que foi capaz de salvar os judeus, conforme os escritos proféticos do Velho Testamento haviam prenunciado, aquele mesmo Evangelho seria proclamado a todas as etnias da terra, a todas as demais raças e culturas não judaicas. E Paulo estava vivenciando na própria pele o cumprimento dessa providência de Deus, pois ele estava anunciando o Evangelho aos gentios, aos não-judeus. Era a respeito disso que ele estava se referindo lá no capítulo 3, nos versículos 21 e 22. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Isto é, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Portanto, louvado seja Deus pelo Evangelho. Louvado seja Deus pelas boas novas da salvação, que já estavam sendo anunciadas até mesmo pelos profetas da antiguidade. Foi essa compreensão legítima do Evangelho que capacitou os discípulos a discernirem o real significado dos rituais e sacrifícios costumeiramente praticados no templo. Jesus era, de fato, o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado na cruz é suficiente para justificar a todos que creem, sem qualquer distinção. E para finalizar, em quarto lugar, o Evangelho, ele revela a sabedoria de Deus. O Evangelho revela a sabedoria de Deus. É assim que Paulo concluiu a sua doxologia, no verso 27. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Observe que Paulo não estava querendo dizer que existem outros deuses que não são sábios. Não. Ele estava dizendo ao único Deus que é o Deus sábio. Ele estava recapitulando o que já havia afirmado no capítulo 3 também, versos 29 e 30. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Mas é no capítulo 11 que Paulo glorifica a extraordinária sabedoria de Deus ao pronunciar uma outra doxologia. Capítulo 11, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o retribua? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja a glória para sempre. Amém. Não é à toa que Deus nem sempre atende nossos pedidos e desejos. E a razão é que ele é infinitamente, graciosamente, misericordiosamente, soberanamente sábio.
Se o Evangelho fosse apenas o modo como nós somos salvos, então nós precisaríamos de um outro poder que pudesse nos ajudar a ser obedientes aos seus preceitos e normas de conduta. Nós precisaríamos de um outro poder para nos santificar, para nos preservar. Se o Evangelho fosse a nossa história, em vez de ser a história do Senhor Jesus, então nós teríamos motivo para nos autoglorificar, não é? O entendimento equivocado do Evangelho afeta todas as áreas da nossa vida, porque é um equívoco que nos distancia do poder de Deus, que nos distancia da sabedoria infinita de Deus, da compreensão da providência de Deus sobre todos os acontecimentos da nossa vida, sem exceção. Mas, acima de tudo, nós precisamos ter a compreensão correta do Evangelho, porque é assim que nós estaremos em condição de louvar e glorificar ao único Deus que é digno de ser louvado, de ser glorificado. Pense sobre isso.